Bom dia, meu planetário! E aí, gente? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui tudo bem. E é isso, mais uma vez, Forever Alone, sozinho, só eu aqui. Mas não podia deixar de vir nessa semana que, ao contrário da última, estávamos muito felizes e alegres na última semana. Essa que a gente vai falar hoje não foi tão legal não, tá? Mas a gente precisa vir aqui também para criticar quando precisa, né? Então vamos, sem mais delongas e sem mais enrolações, vamos começar com a primeira notícia do dia, que ela basicamente é um adeno da semana passada, que lembra que o governo baixou o preço dos combustíveis, o preço da gasolina, do gás de cozinha e tudo mais. Então, além disso, não saiu semana passada, o Werner que me lembrou e eu tô botando aqui agora, o governo lança canal de denúncias sobre preço dos combustíveis. Tá? Uma plataforma receberá informações de valores abusivos cobrados em impostos. A Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, lançou nesta segunda-feira, dia 22, um canal de denúncias específicos para a cobrança de preços abusivos nos postos de combustíveis. Os consumidores poderão registrar reclamações de uma forma no formulário online que está lá disponível. Tá? A gente vai deixar, como toda semana a gente deixa as notícias aqui embaixo, então para quem quiser dar uma olhada lá, e eu acho que é importante e interessante a gente lembrar disso, porque, né, vamos, já que tentaram diminuir, vamos fazer com que dê certo. A gente também está sendo ouvido. Pelo menos esse ponto aqui, vamos começar com uma notícia melhorzinha, né? E agora, vamos começar a adentrar no chorume que foi essa semana. Vamos falar de alguém que a gente não fala há um tempinho já. Quase 2 programas. Poxa. Vamos falar da Michelle, tá? Porque mais uma notícia sobre ela, né? A dama pediu saques. Mensagens mostram pedidos para Mauro Cid enviar dinheiro para Michelle, diz site. A investigação inicial da PF aponta que valores repassados para a ex-primeira-dama entre março e agosto de 21 somam mais de 20 mil reais. Mas o Bolsonaro não era mão de vaca? E ela tinha que usar o cartão das amigas? Então, né? Vamos só ler um pedacinho aqui para vocês. No curso da investigação sobre o envolvimento de Mauro Cid, antigo ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, em transações financeiras para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, a Polícia Federal identificou como eram feitos pedidos para os saques em dinheiro vivo e pagamentos para Michelle. As informações são do portal UOL e vieram a público nesta quarta-feira 18. Abre aspas, a dama pediu saques, fecha aspas, diz uma das mensagens enviadas por Gisele Carneiro, assessora de Michelle Bolsonaro, para Mauro Cid. Em outras mensagens trocadas entre Cid e a assessoria de Michelle, revela-se urgência nas demandas da ex-primeira-dama, com pedidos de depósito que envolviam valores, por exemplo, de R$ 3.200 e R$ 4.900. Sobre os valores, de acordo com a publicação, a PF encontrou até o momento um conjunto de 13 comprovantes de depósito em dinheiro vivo, feito por Mauro Cid a Michelle, no período entre março e agosto de 21. O que totalizariam R$ 21.500. O valor é superior ao identificado na análise inicial da PF, que apontou cerca de R$ 5.600. Foram depositados entre março e outubro do mesmo ano. O objetivo da investigação é analisar todas as transações realizadas entre 2019 e 2022, compreendendo todo o período em que Jair Bolsonaro esteve na presidência. Então, assim, começou a sair e tem mais. Possivelmente vai ter mais, tá? Porque eles só analisaram esse pedacinho curto do ano de 2021 ainda, então possivelmente ainda deve ter mais. Tá? Mas agora vamos deixar de falar da Michelle, ou Michelle, ou a dama, e vamos
falar agora de uma notícia que, assim, eu acho que não dá nem para comemorar direito e eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre, tá? Governo anuncia corte de impostos para reduzir em até 10,96% preço de carros de até 120 mil. Desconto no preço final levará em conta preço atual, emissão de poluentes e percentual de peças nacionais. Anfavea prevê. Anfavea. Upa, quinta série, vamos lá. Uma hora depois. Anfavea. 2000 anos depois. Desculpa, gente, voltando. Anfavea prevê que veículos novos possam voltar a custar menos de 60 mil. Eu vou ler um pedacinho aqui e depois a gente vai bater um papo. O governo federal anunciou que nesta quinta-feira, 25, que vai reduzir impostos com o objetivo de reduzir o preço final dos carros populares em até 10,96%. A medida valerá para veículos com valor final de até 120 mil. As medidas, segundo o setor automotivo, podem fazer com que os carros populares novos voltem a custar menos de 60 mil. Atualmente, o preço de partida do carro zero é de cerca de 68 mil, mais de 50 salários mínimos. Beleza. Vamos lá. É um passo para frente? É 68 mil num carro popular e com a constante, com o constante sucateamento dos transportes públicos, não facilita a vida de ninguém, tá? 60 mil para um trabalhador hoje não dá, sabe? É algo insonhável e improdutivo e que, sinceramente, isso aqui pode até ser efetivo, tá? Para parte do proletariado, para uma parte, vamos botar como se fala atualmente, né, uma classe média, pode até ajudar e deve ajudar. Mas para a maioria da população, 60 mil é um absurdo. E, sinceramente, em minha humilde opinião, tá? Aí vocês podem meter pedrada em mim, não tem nada a ver não. Eu acho que assim, se pelo menos a gente tivesse a condição de um transporte público de qualidade, essa medida não ia nem fazer sentido, sabe? Então, assim, eu acho que as prioridades ainda estão um pouquinho erradas. Eu sei que transporte público não é do âmbito federal, e talvez por isso a gente não possa exigir dessa forma. Mas podia ter algum tipo de plataforma, incentivo, não sei, tá? Até porque, graças a Deus, não é minha responsabilidade. Mas assim, cobrar é. Assim como é sua, assim como é do coleguinha, assim como é de todo mundo. Tá, então, por isso que a gente veio aqui dar esse papinho. Mas vamos seguir em frente, porque tá puxado e essa que vem agora não melhora em nada o programa. Arcabouço fiscal preocupa entidades ligadas à educação. Em audiência pública no Senado, debatedores avaliam que o novo regime fiscal é prejudicial ao Fundeb. E sim. O arcabouço fiscal que foi aprovado, tá, além de ser bem prejudicial da forma como foi aprovada, ele ainda, sinceramente, para mim, tem uma carinha de teto de gastos 2.0. Por quê? Porque não é basicamente um teto de gastos. Mas lembra,
tá? Lembra, principalmente nas áreas que, ao meu ver, deixar isso bem claro, foram, se não as mais, uma das mais prejudicadas, que foi a educação e a área de enfermagem também. Porque o piso da enfermagem também entrou e os recursos para o Fundeb também entrou. E assim, sucatear áreas de educação e da saúde, enfermagem, toda uma categoria, eu nem sinto mais cheiro, mas tem um cheirinho de Temer, sabe? Tem um cheirinho daquele neoliberalismo que a gente não queria de volta. Pode ficar daquela galera que prefere glorificar o Deus mercado do que, quem sabe, dar condições pro trabalhador. E assim, na moral, esse é um dos primeiros pontos que eu queria levantar aqui mesmo. Eu acho que não dá. Eu acho que tá muito aquém do que deveria nessa área aqui, sim. Tá? Esse arcabouço fiscal, além de ter um nome puta presunçoso, porque, porra, arcabouço? Né, irmão? Além disso, ainda o projeto é pior que o nome. Então, assim, essa eu acho que foi a primeira derrota maior da semana, mas infelizmente, meus amigos, infelizmente, queridos ouvintes, não a única. Marina Silva critica a proposta de tirar demarcações de terras dos ministérios dos povos indígenas. Um dos piores sinais. A ministra do Meio Ambiente deu uma declaração na Câmara. A mudança está prevista no relatório da medida provisória que reestrutura os ministérios e foi aprovada por comissão nesta quarta. Texto vai ao plenário da Câmara e do Senado. Vamos ver esse videozinho aqui e a declaração da Marina eu acho que vai ajudar a entender melhor o que está acontecendo. Proposta de retirada da demarcação de terra indígena e da FUNAI do Ministério dos Povos Indígenas é algo que é um sinal, um dos piores sinais. São 500 anos de história em que nós, todos nós, decidimos o que fazer para nós mesmos. Estamos dizendo que os indígenas não têm isenção, bolo, para fazer o que é melhor para eles mesmos, em relação à demarcação de suas terras. Se o critério é que quem defende meio ambiente não tem isenção para defender meio ambiente com os órgãos de meio ambiente, se dizem que quem é indígena não tem isenção para cuidar dos órgãos que cuidam dos povos indígenas, daqui a pouco vai se fazer uma lei para dizer que o Ministério da Fazenda não tem isenção para ficar com a Receita Federal. E olha, não foi só o Ministério, não foi só a demarcação de terras indígenas que foi tirada do Ministério dos Povos Indígenas. Tá? É um absurdo pensar isso, como Marina falou brilhantemente. É um absurdo pensar isso, mas não foi só o Ministério, não foi só a demarcação que foi tirada dessa galera. Também, em aceno à Marina, Planalto quer manter a Agência Nacional de Águas no Ministério do Meio Ambiente. Executivo vai tentar reverter no Congresso a transferência da ANA, prevista em medida provisória aprovada para quarta-feira em comissão mista, e que ainda deve ser votada semana que vem na Câmara e no Senado. Por quê? Porque a Agência Nacional de Águas foi para o Ministério do Desenvolvimento. A Agência Nacional de Águas saiu do Ministério do Meio Ambiente e foi para o Ministério do Desenvolvimento. A demarcação de terras indígenas saiu do Ministério dos Povos Indígenas e foi para o Ministério da Justiça. E essas pastas vão fazer o quê durante esses 4 anos? Ficar lá sentadinha sem fazer porra nenhuma?
Na moral, é melhor não ter criado. Se for pra isso, é melhor não ter criado. Adiantou pra caralho entrar bonitinho, subir a rampa legalzinho e aí? Vamos deixar isso rolar mesmo? Vamos deixar essa MP passar? E aí? O Lula já disse que vai tentar reverter isso no Senado e na Câmara. Mas cá pra nós. Vocês que acompanham o programa, vocês que acompanham o noticiário nacional, vocês que... Cá pra nós. Vocês acreditam na Câmara e no Senado revertendo isso assim, de boa? Tranquilo? Fácil desse jeito? Eu tô acompanhando a CPI do MST e a do 8 de janeiro. E assim, posso dizer com certeza que eu não tenho tanta esperança não. Eu posso estar sendo pessimista, mas eu não tenho tanta esperança assim não na Câmara e no Senado para reverter umas decisões dessas. Ainda mais quando ambos são interesse de um grupo muito específico, chamada bancada ruralista, o agro. Coincidentemente também estamos na CPI do MST. Mas assim, o agro, para quem interessa a demarcação de terras indígenas além dos próprios indígenas? Para quem quer explorá-las. Para quem interessa a Agência Nacional de Águas, além de quem gere a pasta do meio ambiente, para quem possa explorá-las. Então, isso deixou um gostinho amargo, para dizer o mínimo, tá? Porque eu tô meio cansado hoje, já tá tarde, eu tô gravando aqui de madrugada, então não tô a fim de me exaltar muito não, e também não posso fazer muito barulho, mas porra. Mas, infelizmente, caros ouvintes, eu não posso dizer que acabou essa semana ainda não. Porque Câmara aprova urgência para marco temporal na demarcação de terras indígenas. Olha só. Quem diria? O projeto será votado pelos deputados na semana que vem, no caso, na semana que está saindo esse programa. A Câmara dos Deputados aprovou por 324 votos a favor e 131 contra o requerimento de urgência para o projeto de lei do marco temporal na demarcação de terras indígenas, PL 490-07. O projeto, na forma do substitutivo do deputado Arthur Oliveira Maia, União Brasil, restringe a demarcação de terras indígenas àquelas já tradicionalmente ocupadas por esses povos em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Vamos lá. Para quem já ouve o programa, para quem já vem ouvindo esse programa há um tempinho, a gente já falou diversas vezes sobre o marco temporal e todos os problemas que ele tem. E esse não é o único, tá? Mas eu confesso que para mim, pelo menos, é o mais preocupante, porque basicamente eles dizem que os povos que não possam comprovar que estavam lá desde antes do 5 de outubro de 88, desde antes da promulgação da Constituição, não têm direito àquelas terras como suas. E aí temos dois problemas. Aliás, temos vários problemas. Como é que essa galera vai provar que a terra era deles? A gente está falando de uma das bancadas mais poderosas, tanto na Câmara quanto no Senado, que é a bancada ruralista, o agro. Tá? Essa galera tem muita grana, essa galera tem muito interesse em explorar a terra indígena. E eles fazem. Tá? A gente tem o Salles na CPI do MST.
tá? É óbvio que eles têm interesse. Óbvio que eles têm interesse direto nisso. E essa medida, esse projeto, tá, sendo votado com urgência é preocupante para um caramba. E olha, eu sei que tá difícil, eu sei que eu não tô trazendo as melhores notícias, mas eu avisei. Também não faço milagre. E eu acho que a gente deve ficar de olho sim nisso. Eu vou trazer mais notícias. Se tudo der certo ainda essa semana, quem sabe até com o Werneck. Mas vamos ver. Mas assim, a gente precisa mesmo tomar cuidado com isso. Pra mim, a gente precisa muito acompanhar e ficar de olho nessa tentativa, nesse esvaziamento de ministérios. E essa era a palavra que eu estava buscando desde o começo do programa. A gente tem que tomar muito cuidado para esses esvaziamentos dos ministérios e para essa caça que eles estão fazendo aos direitos dos povos indígenas. Porque não tem outra expressão. Não tem. E agora, pra gente terminar o programa, eu sei que ficou curtinho, fiz um resumão, tá tarde, gente, desculpa. Mas, a gente terminar o programa, vamos pra talvez a única notícia que deu um calorzinho no meu coração essa semana. Talvez. Mas que, assim, sinceramente, nada de novo, tá? Eu aposto que vocês todos já estavam sabendo desde, sei lá, janeiro. PF conclui que autor do pedido de CPMI do 8 de janeiro incitou atos golpistas. Não, sério. Nossa. O deputado André Fernandes, do PL do Ceará, é investigado no STF a pedido da PGR. Tá? A Polícia Federal concluiu que o deputado André Fernandes incitou atos antidemocráticos que levaram à invasão dos prédios nos 3 poderes, em Brasília, no 8 de janeiro. A informação foi revelada nesta quinta-feira pelo G1. O parlamentar é autor do requerimento para a instalação da CPMI do 8 de janeiro, iniciada nesta quinta-feira 25. Ele também é um dos membros titulares do colegiado. Que alegria! O pedido de investigação contra André Fernandes partiu da Procuradoria-Geral da República, com base em publicações dos deputados nas redes sociais. Então, assim, gente, não é notícia pra ninguém, não é novidade pra ninguém, tá? Não é novidade pra ninguém mesmo. A gente já sabia, todo mundo já sabia, tava nas redes sociais dele. E o cara tá lá na desgraça da CPMI do 8 de janeiro. Ah, ele foi o autor do pedido, o que também não faz o menor sentido. Porque eu já vi gente burra. A gente fala sobre algumas pessoas com uma capacidade... Capacidade não, com mau caratismo mesmo, e com imprudência, e com principalmente a soberba, porque isso não é só burrice. Isso é soberba de que nada ia acontecer com ele. Então a gente fala desse tipo de pessoa aqui. Toda semana. Tá? E ver isso saindo como uma notícia me dá uma esperançazinha. Eu ainda tenho esperança de que as coisas vão sendo resolvidas. O Dallagnol caiu. O Moro tá morrendo de medo. Por que não também mandar embora mais um criminoso terrorista? Ai, que bom poder falar isso baseado na notícia, né? Tão bom. Então, assim, dá um calorzinho, dá uma alegriazinha. Eu acho que a gente merece ver isso, sim. E a única coisa que, bom, não me é tão alegre é que mesmo caso ele seja cassado e tudo mais, ainda assim a CPMI do 8 de janeiro vai continuar lá com aqueles absurdos e tendo que aturar aquela galera. Nossa, bicho.
E a gente vai continuar acompanhando e trazendo para vocês novidades, tá? Todas as novidades a gente vai trazendo. E é isso, gente. Muito obrigado. Desculpa por não estar no mesmo ânimo, na mesma vibe, mas tem horas que não dá. Tem horas que as notícias não ajudaram. Tá tarde. Tô com sono. Ó, minha olheiras. Entendeu? Então não dá. Tem hora que cansa. Mas por isso mesmo, eu tenho que agradecer muito a vocês que chegaram até aqui, tá? Obrigado de coração. E bom, é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado a vocês que chegaram até aqui, tá? Obrigado mesmo, gente. O link da notícia que vocês acabaram de acompanhar tá aqui embaixo na descrição. Por favor, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E caso você queira ouvir o programa completo, também tá aqui embaixo na descrição, tá? É isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau!